2 Reis, capítulo 5 e o versículo 10 também. Deus. Segundo ela a campanha, né? Nós estamos preparados para poder ver o sobrenatural do Senhor em nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Segundo ela? Não, não segundo. Glória a Deus. Segunda Reis, capítulo 5 e o verso 10. Fala assim: Eliseu enviou um mensageiro. Ele disse: vá, lave 7 vezes o rio Jordão, e sua pele restaurará, e você ficará purificado. Pode se assentar, Deus, glória a Deus. Aleluia. Nós estamos diante da palavra do Senhor Jesus, a qual tem um personagem como Naamã como principal nessa história da Deus. Todos conhecem a história de Naamã, um general, a qual estava leproso. E a palavra vai dizer que ele tentou por diversas vezes sarar as suas feridas, meu Deus. Era algo que incomodava a vida de Naamã. Naamã, por mais que ele seja governador general do exército, por mais a qual ele tinha vitórias em sua vida, existia alguma coisa que o incomodava. Lá para fora, todos reconheciam Naamã como um grande general do exército. Ele era muito respeitado pelas suas conquistas, muito respeitado agora pelas suas batalhas, a qual Deus tinha dado muitas vitórias para a vida de Naamã. Mas a palavra fala que a alegria dele não era completa. A alegria dele, quando ele chegava na sua casa, tirava tudo aquilo que trazia segurança para a sua vida, a sua pele era leprosa. A palavra fala que existiam diversas feridas em seu corpo, a qual era cobrida com agora aquela couraça. E a palavra vai dizer que Naamã, ele se sente incomodado com isso. A palavra vai falar também que agora o comandante, ele não poderia estar vivendo dessa maneira, mas o rei tinha um grande zelo pela vida dele. A palavra fala que o rei tinha ele como braço direito, mas algo ainda te incomodava. Creio eu que Naamã, ele buscou agora o seu milagre impossível em muitos e muitos lugares. Tudo aquilo que o rei da Síria ele poderia levar, agora eu creio que ele foi levado. Toda a riqueza agora do mundo não poderia comprar o milagre da sua vida. Eu comecei a entender que o rei ele tinha grande zelo na vida de Naamã, mas nada que o rei ele poderia oferecer poderia curar a vida de Naamã. E muitas vezes é assim em nossas vidas também. Nós somos reconhecidos lá fora, nós temos status, nós somos reconhecidos pelo nosso caráter, pelo nosso trabalho, mas existe algo que somente Deus ele pode nos dar. Existe algo que somente Deus ele pode sarar as nossas feridas e realizar o nosso milagre. É impossível. Glória a Deus. E a palavra vai falar que em uma das suas guerras, Naamã trouxe uma menina, e aquela menina, quando viu o seu Senhor na situação a qual ele estava, a palavra diz, fala assim: existe um da casa do meu Senhor que possa curar a sua vida. A esperança em Naamã voltou. E hoje eu trouxe a palavra de Deus para nossas vidas hoje. Há um que possa sarar totalmente as nossas feridas. Deus ele pode restaurar todas as áreas das nossas vidas, independente se ela for sentimental, independente se ela for nosso corpo, nossa matéria, independente se for agora na nossa saúde, se for para um ente querido, existe solução. Eu creio que tudo isso entrou no coração de Naamã, algo em Naamã despertou. Muitas vezes nós vemos para a casa de Deus, nós estamos aqui, mas não tem despertado nada em mudança em nossas vidas. Mas o Senhor dos Exércitos, Ele pode sanar totalmente
totalmente as nossas feridas. Ele pode realizar o impossível em nossas vidas. Eu comecei a imaginar quanto tempo que minha mãe estava sem solução, quanto tempo minha mãe estava perdida, quanto tempo minha mãe ele não acreditava mais nas promessas de Deus. E às vezes são assim em nossas vidas, quanto tempo que nós estamos na casa de Deus e nós não temos confiar nas promessas de Deus em nossas vidas. E de repente uma menina, ela acende em Naamã algo que fazia tempo que estava morto. Ela sente a esperança de um Deus que poderia sarar totalmente as nossas vidas, Luiz. E Ele está aqui nesse lugar essa noite. Agora aqui Naamã, ele pegou agora e disse para o rei da Síria: ei, existe um da casa do Senhor que possa me curar. O rei era aquele que poderia dar tudo. E o rei agora envia não somente Naamã, mas envia ouro, envia prata, envia agora roupas, para poder tentar comprar o milagre. E hoje o Senhor diz para mim e para você assim: não existe uma maneira de nós comprarmos o nosso milagre. O nosso milagre, a qual o Senhor ele tem para poder depositar em nossas vidas, ele vem através da obediência. Toda vez que eu obedeço, toda vez que eu desço, toda vez que eu reconheço, o Senhor ele vai interceder em meu favor. E a palavra vai falar que agora chega Naamã até Eliseu com uma carruagem de presentes. A palavra vai dizer que Eliseu ele nem agora vai até o encontro, mas manda agora no seu serviçal agora chegar e dizer: quer ser curado? Desce 7 vezes no Rio Jordão que você vai ser curado. Isso me trouxe uma reflexão muito grande em torno do nosso milagre. Às vezes nós pensamos que nosso milagre está tão longe de chegar em nossas vidas. Às vezes nós pensamos também que tem um preço muito alto agora para nós pagarmos por nosso milagre, para aquilo que nós achamos que é impossível. Mas o que Deus ele tem para mim e para você é algo simples. O que Deus ele tem para mim e para você é algo que nós precisamos fazer. Obediência ao nome do Senhor Jesus. E a palavra vai dizer que era simples. Existia um rio Jordão, a qual ele deveria descer agora 7 vezes e se purificar 7 vezes. A palavra vai dizer que quando essa palavra chega na Naamã, ele fica indignado dizendo: ei, eu pensei que ia chegar um homem de Deus, colocasse a mão agora sobre a ferida e ia expulsar, porque eu creio que foi isso que aquela serviçal ela contou para Naamã. Eu creio que era isso que ele tinha na cabeça quando ela começou a falar para ele: ei, existe um que possa curar a sua vida totalmente. Eu creio que ela começou a falar agora sobre Eliseu, dizendo que ele tinha o poder agora de colocar a mão sobre a enfermidade e expulsar a enfermidade. Deus realmente ele possa fazer isso, ele pode fazer isso. Aleluia! Mas Deus nos trouxe aqui para poder mudar totalmente a nossa vida e mudar totalmente o cenário das nossas vidas. O milagre de Deus, o impossível de Deus, ele não entra agora para poder nos dar algo, para poder tirar algo, mas ele entra para poder transformar totalmente a nossa história. E era isso que o Senhor queria com Naamã. Ei Naamã, eu vou te curar da sua lepra, mas também vou curar o seu coração. Ei Naamã, eu vou curar você dessa enfermidade, mas eu vou trazer você também juntamente para comigo. Aleluia. O milagre que o Senhor ele tem para poder depositar em nossas vidas é um milagre que nos liberta, que nos traz para perto também do nosso Criador. Não tem como alguém vir e tocar no Senhor, retirar algo e ir embora sem ter um compromisso com Ele. Que é isso, pastor? Mas se você lembrar da mulher do fluxo de sangue, a qual estava 12 anos, que estava enferma, ela pensou que apenas tocasse nas horas do vestido de Jesus, ela seria curada. Ela teve fé, ela foi determinada, ela acreditou naquilo que ela ouviu falar. Mas com o Senhor não é dessa maneira. Às vezes nós conseguimos tocar nele e conseguimos o nosso milagre, mas ninguém sai da presença dele sem conhecer. Não mudando a nossa mensagem, mas a palavra vai dizer que quando aquela mulher ela rompe a multidão e toca, o Senhor Jesus ele reconheceu que ele foi tocado. E a palavra fala assim que ele disse: ei, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. E é impossível alguém tocar no Senhor sem que ele perceba.
Ei, meus irmãos, ela não tocou na pele, ela não tocou no cabelo, ela tocou na orla do seu vestido, ela tocou na sua roupa, e mesmo assim, Jesus sentiu que dele saiu virtude. Ela pensou que talvez ela ia conseguir o seu milagre e não ia conhecer quem era Jesus. Mas de repente Jesus, ele começa a procurar quem foi que o tocou. Jesus olha para aquela multidão e começou a falar: ei, quem foi que me tocou? Quem foi que me tocou? Eu creio que os discípulos falaram: Jesus, ei, a multidão te oprime, ela te aperta, Jesus. Como assim, quem te tocou? Mas Jesus estava falando que alguém tinha tocado dele de maneira diferente. Tocaram com Jesus com fé. Aleluia! E Jesus, ele logo se apresenta. Quando aquela mulher ela diz: Senhor, foi eu que te toquei. O Senhor, ele cria um relacionamento com aquela moça, com aquela jovem. E não tem como alguém vir tocar no Senhor e sair com a sua bênção sem receber algo da parte do Senhor. E Naamã pensou que seria dessa maneira também. Chegaria um profeta, tocasse nele e ele seria curado. Não, mas o Senhor, ele quer relacionamento conosco nessa noite. Aleluia! Ele pode sim nos dar um milagre, mas é muito fácil somente isso. Ele quer nos marcar de alguma maneira. O Senhor, ele quer nos marcar, irmão Cláudio. É por isso que ele nos proporciona a viver grandes coisas nesse mundo, para que nós criemos um DNA juntamente com ele, para que nós fomos marcados juntamente com ele. E com Naamã não foi diferente. Naamã, ele foi atrás agora somente do milagre que era impossível, mas Deus tem algo melhor para nos dar, é a sua presença. O Senhor depositou sobre Naamã a sua presença, algo tão glorioso, algo que não é para qualquer um. Glória a Deus. E a palavra vai dizer que Naamã, ele fica indignado, mas o Senhor sempre levanta as pessoas para nos ajudar em momentos assim. Os seus servos olharam para Naamã: e Naamã, o que você está fazendo? Naamã, você está procurando a sua cura faz anos. Naamã, se o profeta te pedisse para você algo impossível, você não ia fazer? Eu sim. Ei, às vezes nós pensamos que para nós vivermos um milagre impossível, nós vamos precisar também fazer coisas impossíveis. E não é dessa maneira a qual o Senhor trabalha. Eu nunca vi Jesus chegando a alguém e falando assim: ei mulher, o que você tem? Ei mulher, não, fala assim: tem fé? Tem. Você crê? Tenho. Então seja curado. Glória a Deus. É simples a maneira a qual Jesus ele age. Eu não vejo Jesus agora pedindo que: ei, vai lá, escala a montanha, ei, vai lá, dá tudo que você tem. Eu não vejo Jesus fazendo isso, mas vejo Jesus falando assim: ei, tem fé. Tem fé para poder viver isso que você veio buscar aqui nessa noite? Tem fé? Então viva as promessas de Deus em nossas vidas, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Naamã, ele só ouviu falar e criou dentro dele fé, porque ninguém vai até um profeta se não ter fé. Mas ele estava com fé no profeta. Mas Deus queria se manifestar agora para Naamã. E a palavra vai dizer que Naamã agora é convencido. E Naamã, quando ele chega agora até o Rio Jordão, a primeira coisa que ele olha, que era um rio sujo, ele questiona o rio a qual o profeta levou a vida dele. Ei, às vezes nós olhamos para o cenário, para o ambiente, e achamos que desse ambiente e desse cenário não pode haver milagre. Ei, mas o nosso Deus, ele é especialista em pegar cenários agora que nós não vemos o milagre e mostrar para nós que não é o rio que limpa, não é o lugar onde você está, mas Ele que prove tudo em nossas vidas, pastor. Muitas vezes nós olhamos e falamos assim: mas como que um rio sujo ele pode purificar? E às vezes nós estamos introduzidos em ambiente que achamos que o cenário é hostil, que não tem milagre através desse cenário. Mas Deus diz para você nessa noite: é nesse cenário que eu quero usar a sua vida, é nesse cenário que eu vou te purificar a sua vida, aleluia. Achamos que Deus tem que mudar o rio, né, evangelista? Ei, Senhor, muda o rio, que esse rio aí eu não vejo mais possibilidade de milagre. Mas a palavra vai dizer que ele foi obediente, ele desceu, ele teve que se despir de toda a sua glória e desceu. E a palavra fala que ele mergulhou uma vez, duas vezes, mas na sétima vez
a qual ele sai daquela água, ele sai purificado. E o milagre de Deus na minha vida e na sua vida é isso. É trazendo nós para relacionamentos com Deus. Meus irmãos, é tão gostoso, tão lindo quando nós vemos testemunho ser contado aqui na igreja. Parece que isso edifica a nossa fé. Quando nós vemos pessoas recebendo os seus milagres, é isso que nós estamos aqui. Nós não estamos aqui somente pelo milagre, mas por esse Deus maravilhoso que nos proporciona viver o nosso milagre todos os dias. Se você olhar para a sua vida hoje, você está aqui, já é um milagre. Você poderia vir aqui contar o testemunho e falar assim: ei, eu venci até agora, porque muitos não venceram até agora. Você olhar para a sua família e ver a sua família crescendo, a sua família bem, com saúde, estruturada, isso também é um milagre. Você poderia vir aqui contar esse milagre também. Nós agora olhamos e pensamos que o nosso Deus é só o Deus das grandes coisas, mas Ele também é Deus das pequenas coisas. Hoje nós olhamos para nossas vidas e por muitas vezes não damos valor à nossa vida. Mas se você começar a olhar para dentro de você e olhar o que o mundo está sofrendo lá fora, o que nós estamos vivendo já é extraordinário para muita gente. Pastor, mas você não sabe como é a minha vida? Você não sabe as minhas frustrações? Realmente eu não sei. Mas uma coisa eu sei: se você está aqui hoje é porque você tem fé, é que você acredita que Deus ele pode mudar o cenário da sua história. Nós estamos aqui como foi Naamã. A palavra vai dizer que Naamã ele foi totalmente convertido através do seu milagre. E o milagre de Deus, a qual ele quer realizar na sua vida, é um milagre que traz conversão para nós também. A palavra vai dizer que Naamã, logo após de ser curado, ele foi convertido. A palavra fala que ele ficou encantado, maravilhado com Deus que curou a vida dele. E ele decidiu a si mesmo: eu vou adorar a esse Deus. Por mais que o rei ia adorar os deuses dele, a palavra vai dizer que ele pega terras agora e cria um altar, aonde ele seria grato por Deus, porque Deus o curou. Deus fez o impossível para a vida dele. É dessa maneira que o Senhor quer nos converter nessa noite. O seu milagre vai te converter a você viver coisas extraordinárias na presença do Senhor Jesus. Às vezes nós pensamos que o milagre que nós vivemos, a nossa luta, é para nós mesmos. Mas quantas vezes nós fomos edificados através da luta do pastor Paulo Vitor, do milagre dele? Nosso irmão Hélio, quantas vezes tem edificado famílias aqui que nem acreditam mais em milagre? E quando eles vêm aqui e falam assim: olha, o cenário era triste, o cenário não tinha fé, mas eu venci. Isso edifica as nossas vidas, aleluia. O seu milagre vem edificar cada vida que está aqui. O que Deus vai fazer na sua vida, Ele possa mudar o mundo lá fora. Porque eu entendo que quando nós vamos testemunhar lá fora e ganhar vidas no altar de Deus, talvez é como aquela menina que estava cativa dentro da casa de Naamã. Ela tinha experiência, pastor. Eu sei que é difícil pregar lá fora hoje, mas quando você conta a sua experiência, parece que tem um brilho maior. Nós conseguimos alcançar mais pessoas. Uma coisa é eu falar da Bíblia e a pessoa não acreditar na Bíblia, outra coisa é eu contar a minha vida e mostrar os meus frutos para as pessoas. O que Deus ele tem feito em minha vida. É isso que o Senhor fez na vida de Naamã. Porque o que Deus fez na vida daquela menina que estava dentro da casa de Naamã, alcançou Naamã. E o que Deus fez na vida de Naamã alcançou muitas e muitas vidas, Luiz. E o que o Senhor quer fazer na sua vida vai alcançar a sua família, vai alcançar aquela pessoa, vai alcançar os seus vizinhos, porque é isso que o Senhor quer fazer. Ele quer transformar a sua vida, Ele quer converter a sua vida, para que você venha ganhar almas na presença de Deus, porque o nosso testemunho, o que Deus ele tem feito em nossas vidas, ganha vidas e ganha almas, liberta as pessoas. E quantas vezes nós vemos pessoas passando por um processo, e quando nós começamos a falar de Deus, as pessoas parecem que criam dentro de si uma esperança. Esse tempo atrás estávamos conversando com um rapaz ali no salão, né, sobre o casamento dele, que estava totalmente destruído, e eu comecei a contar para ele algumas coisas que eu vivi dentro do meu relacionamento, e parecia que eu me via ali na situação que ele estava passando. E quando
eu comecei a mostrar os meus frutos para a vida dele, criou nele a esperança, dizendo que era possível lutar pelo relacionamento dele, que era possível ele conquistar novamente a família dele. E hoje ele está trabalhando para poder conseguir a família dele de volta. É assim que o Senhor quer fazer na sua vida. Da maneira que o Senhor vai fazer na sua vida, você vai ganhar almas para a honra e glória do Senhor Jesus. Ei, se precisar mergulhar 7 vezes, mergulha. Se for precisar deixar alguma coisa, deixa no altar. Ei, é impossível ser tocado pela presença dele e não receber algo dele. É impossível agora receber a luz, e essa luz ela não adentrar dentro de nós. Ei, sabe por que nós brilhamos? Porque a luz de Deus ela reflete em nossas vidas, Cristo. Nós mesmos não temos luz própria, mas quando nós estamos agora diante do altar de Deus, a luz que está em Cristo brilha nas nossas vidas, aleluia. Eu estava lendo essa semana sobre Moisés, quando Moisés ele teve um encontro com Deus naquele monte. A palavra fala que ele viu o Senhor de costa e o Senhor colocou as mãos. Mas no contato que ele teve agora com Deus, quando ele desceu daquele monte, a palavra fala que o rosto dele brilhava. As pessoas mal conseguiam olhar agora para a vida de Moisés, porque a luz que estava sobre o rosto de Moisés era insuportável de olhar. E a palavra vai falar que Moisés teve que andar agora com um lenço sobre o seu rosto, porque o seu rosto brilhava. É isso que o Senhor quer fazer na minha e na sua vida, é que nós refletimos a glória de Deus. É para isso que o Senhor vai fazer um milagre na sua vida. É para isso que Deus ele vai transformar o seu relacionamento, a sua casa. É para isso que Deus vai levar você em lugares que você jamais pensou em entrar, para que o nome dele seja glorificado, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Aleluia. Será que nós temos fé para poder viver o nosso milagre impossível? Aleluia. Ei, será que você não está vendo à toa aqui nesse lugar? Aleluia. Ei, qual foi a motivação de Naamã sair da sua casa? Qual foi a motivação daquele cego de gritar ao ponto de incomodar pessoas? Qual foi a motivação daquela moça que estava 12 anos com fluxo de sangue? Ei, ela sabia que Jesus era a única esperança dela. Naamã sabia que até o profeta era a única esperança da vida dele. Aquele cego, Bartimeu, gritava e gritava, porque ele sabia que Jesus era a única esperança da sua vida. Então ele não se importou do irmão que estava do seu lado, ele não se importou se estava incomodando alguém, ele sabia que aquela era a única chance de receber o seu milagre. E como você vai chamar a atenção de Deus para poder viver o seu milagre possível nessa noite? Aleluia! Aleluia! O que nós vamos fazer para poder receber? Será o que você veio buscar aqui realmente é importante para a sua vida? Ei, o que você tem que pagar nessa noite? Ei, não é coisa cara não, mas você se entregar agora uma adoração para Deus, uma adoração agora que seja dado à altura da sua glória, aleluia. Eu vim aqui entrar com meu coração sensível à presença dele, um coração moldável à tua presença. Eu me entregar aqui como fosse o último dia da minha vida. Eu te convido, se coloca de pé, deixa mais meu grupo Shekinah aqui na frente. Vamos fazer agora uma adoração ao nosso Deus. Ele merece toda a honra e toda a glória, aleluia. Ele é o Deus da nossa salvação, Ele é o Deus do nosso milagre, aleluia. E nós estamos aqui por Ele, e por Ele é que nós estamos aqui nessa noite, aleluia. Oh, aleluia.